Bem, meus amigos, voltamos aqui para a segunda parte dessa aula que estamos tendo sobre a formação de professores, de novos professores da Escola Sabatina, e nós estamos trabalhando um pouquinho aqui sobre discipulado. A importância dos conceitos de discipulado para o professor de Escola Sabatina. Já entendemos que o discipulado ele não é um programa com um currículo, ele não é cumprir uma lista de requisitos, o discipulado também não é uma linha de produção, não dá para fazer discipulado junto, olha, junta todo mundo nessa classe aqui, agora vamos ver esses conceitos, vamos ver aqui essas aulas e agora você vai sair daqui um discípulo. Tudo que nós estamos fazendo aqui é dando as ferramentas para que você, professor de Escola Sabatina, consiga discipular, ensinar a sua igreja a seguir o nosso grande e poderoso mestre, o nosso grande discipulador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então você, professor, é uma ponte, você é um facilitador, alguém que vai auxiliar, ajudar a sua igreja, os seus discípulos que estão te seguindo ali na unidade de ação a, de fato, ter uma experiência mais íntima, mais profunda, uma experiência de compromisso com Jesus. Então veja, meus amigos, até agora nós entendemos que o que é o discípulo? O discípulo é um seguidor de Jesus. O discípulo é aquele que aceitou a Jesus como Salvador. É aquele que, através da proclamação, ele abriu seu coração e entregou sua vida a Cristo. E agora ele deixa o passado, ele passa a seguir a Jesus, ele passa a vivenciar as experiências que Jesus viveu através da palavra de Deus diariamente com Cristo, ele passa a ter um relacionamento íntimo com Jesus. Então veja, gente, o discípulo é aquele que se relaciona de modo tão próximo com o seu discipulador que acaba reproduzindo na sua própria vida, a vida do seu mestre. Então você entende quando Paulo diz assim, olha, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Paulo estava reproduzindo na vida dele a vida de Jesus. Paulo andou tanto com Jesus, mesmo não andando com ele fisicamente como foram os discípulos, porque Jesus não teve a oportunidade de seguir a Jesus como os discípulos tiveram, mas ele foi um apóstolo, um grande apóstolo. Ele teve a sua experiência com Jesus diário, ali lendo, estudando as Escrituras, em oração e sendo fiel ao chamado de Jesus. E quando Cristo nos chama, gente, ele nos chama para ser pescadores de pessoas, para salvar. Então, o verdadeiro discípulo, ele tem no coração o desejo ardente de salvar, o desejo ardente de revelar Cristo para outras pessoas. Não dá para ser discípulo apenas cuidando dos outros. Isso não é discipulado, apenas cuidar, olha e tal, vou cuidar de você. Ou apenas ser discípulo estudando a palavra de Deus, só lendo a Bíblia e só isso. Isso não é ser discípulo. Ellen White diz que aqueles que apenas oram, um dia deixarão de orar. Aqueles que apenas só leem e não têm experiência marcante com os seus irmãos, não vivem em comunidade, não proclama a salvação, não testemunha de Jesus para outras pessoas, meus amigos, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai se tornar um herege, ele vai se apostatar. Ele vai começar a condenar a igreja, ele vai começar a criticar a igreja, dizer que a igreja, olha, a igreja falha nisso, a igreja falha naquilo outro. Ele começa a achar que ele tem toda a razão, toda a verdade. E a gente vê muita gente por aí, pessoas que antes estavam nessa igreja e que começaram a racionalizar demais, apenas a viver nos conceitos e não partiram para a prática, não vivenciaram de fato a experiência do discipulado, gente. A nossa igreja tem falhas? Tem. Você nunca vai achar uma igreja perfeita. Essa igreja, gente, é uma igreja militante, ela tem erros? Tem. Há homens que estão dirigindo essa igreja? Sim. Eles podem falhar? Podem. Mas mesmo que os homens falhem, Deus verdadeiramente sabe conduzir a sua igreja. A despeito dos erros humanos, nós temos a certeza que Deus está no controle dessa igreja. E nunca duvide disso. Tenha certeza disso. Que aqueles que estiverem nessa igreja, e essa igreja, a igreja de Cristo Jesus, sendo fiéis a Deus nos seus ensinos, nos seus mandamentos, sendo fiéis a Deus na prática cristã e tendo a certeza que a graça poderosa de Jesus é quem nos salva, é quem nos redime, nós teremos a certeza que vamos estar com Cristo Jesus naquele dia poderoso, quando Ele voltar em glória e majestade. Então, gente,
O resultado desse processo, o resultado de seguir o mestre, é que você agora se torna cada vez mais parecido com o seu mestre. O discípulo agora ele vai se tornando um discipulador. Então entenda, professor, para que você seja um discipulador, você precisa ser primeiro um discípulo de Cristo. Você não vai conseguir ser discipulador se você não for primeiro discípulo de Cristo. E o que é ser um discípulo de Cristo? É ouvir o chamado de Deus. E eu quero dizer para você, novo professor de escola sabatina, Jesus está chamando você para ser um discipulador, para ensinar a sua igreja, ensinar aquele pequeno rebanho que vai estar nas suas mãos, de como ter uma experiência cada vez mais íntima, mais profunda com Cristo. A importância de viver em comunidade, de vivenciar o discipulado em comunidade e testemunhar de Cristo Jesus para outras pessoas, falar do amor de Jesus para outras. E às vezes não precisa nem falar, mas a maneira como você vive na sua casa, como você trata a sua esposa, como você trata o seu filho, a maneira como você trata os seus amigos, os seus vizinhos, gente, isso é missão também. Quando nós vivenciamos, testemunhamos de Cristo, isso é missão. É falar do amor de Jesus através das palavras e falar também com os nossos atos, com a nossa prática de vida. E isso, gente, começa lá na nossa casa, começa com a nossa família, ok? Então, meus amigos, nós já vimos então que o que é o discipulado. Agora, você percebe que a palavra discipulado tem muito a ver com a palavra disciplina? Obviamente que esse não é um processo rápido, gente. O processo discipulado não é uma coisa assim, no instalar de dedos. É uma vida, ok? É uma vida desde quando você aceita Jesus e você vai crescendo em comunhão com Cristo, na experiência do discipulado, desse processo. E de fato, a razão pela qual a palavra discípulo está relacionada à ideia de disciplina é justamente isso. Porque leva realmente tempo, né? Diariamente com Deus. Tem que ter disciplina, diário, de ter comunhão com Deus, ler a sua palavra, testemunhar do amor de Deus para outras pessoas. E se nós fizermos isso, segundo o que diz lá na palavra de Deus, em São Mateus, quando Jesus nos fala ali, Mateus capítulo 20, me fugiu agora aqui o texto, mas você vai lembrar aí, lá em Mateus, quando Jesus diz assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A única maneira, gente, de aliviar nossas cargas, as nossas dores, né, aliviar o nosso sofrimento é seguindo os passos de Jesus, é tomando o jugo de Jesus. O pastor Bullion, ele fala muito bem sobre isso aí, em uma das suas aulas sobre discipulado. Vale a pena a gente ver um pouquinho aí. Eu vou tentar depois sintetizar um pouquinho dessa aula que ele nos dá aí sobre a melhor interpretação, né, para esse texto bíblico, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. A gente às vezes usa isso aí, esse texto, para dizer que aquele que está cansado, sobrecarregado, vem a Jesus. Mas a gente vê que Jesus ele dá um fardo, né? Ele dá ali ou melhor dizendo, ele dá um jugo. E esse jugo ele tinha um certo peso. Em outras palavras, para nós termos alívio para nossas almas, descanso para nossas almas, que a gente tanto busca, só nos ligando a Jesus, só andando nos passos de Jesus. Então veja, gente, ele não chamava pessoas meramente para que o seguissem. Jesus não chamava pessoas, olha, vem aqui e me segue. Mas ele exigia que os seus seguidores renunciassem a tudo, certo? Nós precisamos renunciar a quem nós somos, renunciar a tudo que temos, se queremos ser, de fato, discípulos de Jesus. E eu gostaria só de destacar aqui, vou pegar a minha Bíblia, gostaria de destacar aqui alguns itens importantes sobre o discipulado e eu quero já encerrar por aqui, tá certo? Deixa eu só pegar aqui, gente, com licença um pouquinho, eu vou pegar aqui minha Bíblia para nós vermos aqui alguns detalhes. Então vejam bem, para o Senhor Jesus, o que era um discípulo? O discípulo ele sempre está disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Lá em Lucas 9, 23, você pode abrir a sua Bíblia aí, se você está com sua Bíblia, abra a sua Bíblia, vamos ler lá esse texto. Lucas, capítulo 9, o versículo 23. Lucas 9, 23. Lucas, capítulo 9, o versículo 23, diz assim. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Para Jesus, o que é ser um discípulo? É aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e o segue.
Esse é o verdadeiro discípulo para Jesus. É de fato renunciar a tudo que é o seu eu e de fato tomar a sua cruz. Veja, Jesus estava falando de cruz, ele nem tinha ido para a cruz ainda. Ele estava usando esse símbolo da cruz, de sofrimento, né, de humilhação. Então tome a sua cruz e siga a Jesus. Você tem que ir pelo mesmo caminho que ele foi. Outro texto bíblico que nos fala sobre discipulado. O que é discipulado para Jesus? O que é ser um discípulo? Melhor dizendo, gente. O que é ser um discípulo para Cristo? Lucas 14, vamos um pouquinho à frente aqui. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, o versículo 25. O capítulo 14, versículo 25 ao versículo 33. Diz assim, olha. As grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Jesus então fala aqui a respeito do planejamento, da construção aqui de uma casa e como é esse processo. E ele então diz assim, olha, o versículo 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Veja, gente, o que é ser um discípulo para Jesus? Segundo o que diz aí Lucas 14, 25 a 33. Ser um discípulo é priorizá-lo, mesmo em detrimento de si, da família e dos bens materiais. O que mais? João 8, 31. Vamos abrir aqui São João capítulo 8, versículo 31. O que é ser um discípulo para Jesus? João 8, 31. Diz assim, João capítulo 8, versículo 31, nos diz da seguinte maneira. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. É o comprometimento com seus ensinos. Estar comprometido com os ensinos de Jesus é ser um discípulo de Jesus. São João 13, 34, vou ler aqui rapidamente, São João 13, 34, você pode abrir também sua Bíblia e acompanhar, São João 13, 34 e 35, diz assim, olha, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros, ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Na verdade, ser um discípulo de Jesus é amar as pessoas. Ser um discípulo de Jesus, como diz Mateus 9, 36 a 38, é também estar enganjado na pregação do Evangelho, na evangelização do mundo. Mateus 9, 36. Mateus 9, 36. Então você está entendendo o que é ser um discípulo, gente? A gente fala os conceitos, na verdade, nós vivenciamos o discipulado. Mas o que parece que a igreja às vezes se torna apenas um ambiente onde as pessoas estão ali apenas para ouvir uma mensagem, ouvir um texto bíblico e vão embora. E parece que não há muita mudança de vida. Nós estamos aqui como professores de escola sabatina e essa é a nossa grande missão. É capacitar a nossa igreja. Ensinar a nossa igreja a estar mais perto de Jesus. Porque, gente, somente estando perto de Jesus, somente nos rendendo a Cristo diariamente, é que poderemos ser, de fato, verdadeiros discípulos de Cristo. Amém? Então veja, Mateus 9, 36 e 38 nos fala sobre a evangelização. Você pode acompanhar e ler depois aí. Um outro texto também, São João 15, 7 a 17, nos diz que ser um discípulo para Jesus é permanecer nele, é obedecer a ele e a produzir frutos para glorificar a Deus. Amém? Meus amigos, nós então vimos nesse momento aqui, nessa aula, o que é ser um discípulo de Jesus. O que não é e como não se faz discipulado, né? E nós percebemos que o que é o discipulado, gente? O discipulado é simples. É alguém que ouviu o chamado de Cristo.
É alguém que entendeu que só em Jesus, só em Cristo Jesus há esperança. É alguém que decidiu abrir a vida a Cristo, seu coração, e se entregou a Jesus. É alguém que agora ouve o chamado de Jesus, ele segue os passos de Cristo, ele cada dia mais está se parecendo com o seu mestre, a ponto de ser um discipulador. Ele está tão parecido com o mestre que ele começa a discipular outros, ele começa a revelar a Cristo a outras pessoas. Portanto, querido professor da Escola Sabatina, essa é a nossa grande missão, discipular a nossa igreja. E o processo do discipulado, segundo o que a gente, ao estudar todos os textos que nos falam sobre o discipulado, nós podemos resumir o discipulado em 3 coisas, gente. Ele pode ser individual, ele pode ser em grupo, ele é individual, ele é em grupo e ele é corporativo. Ele é individual, Mateus capítulo 17, versículo 1, São João 21, 15. Ele é em grupo, Mateus 11, 1, Marcos 10, 32. Ele é corporativo, São João 18, 20, Mateus 26, 55. O que esses textos nos falam? Em resumo, o discipulado ele é individual, porque para que você de fato seja um discípulo, você precisa ter relacionamento, comunhão com Deus. Então, primeira coisa, implica em ter comunhão diária com Deus. Ele é em grupo. Não dá para ser discípulo sozinho. Deus nos chama para viver em comunidade, gente. Numa igreja, a pertencer à igreja de Cristo. A vivermos juntos, unidos, em uma só família. Então, eu não consigo vivenciar o discipulado apenas tendo comunhão. Mas ele nos chama, Cristo nos chama para viver em sua igreja, para fazer parte da sua igreja. E isso é relacionamento. Envolve participação em um ambiente de comunidade. E ele nos chama para testemunhar a outros, para ser sal da terra, para ser a luz do mundo. E isso é missão, levar ao compromisso de testemunhar para alguém e a usar os seus dons espirituais. É de maneira, aqui usa esses textos, São João 18, 20, Mateus 26, 55. Em outras palavras, o discipulado, gente, é viver a Cristo Jesus, tendo comunhão com Ele diária, vivendo em comunidade na sua igreja, e testemunhando de que só nele existe esperança e salvação. Que Deus te abençoe, querido professor de Escola Sabatina, nosso querido professor que está sendo formado, aos nossos diretores, aos nossos coordenadores também. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Fique com Deus.